Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Buscando salvação, eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Diga isso. Tocarei. Eu serei tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Oh, eu serei, tocarei. Eu serei pai de multidões. Eu serei, tocarei. Olá, boa noite.
Seja muito bem-vindo a mais uma live do Ministério Vendo a Voz de Deus. Nós estamos aqui hoje para dar início a uma série de vídeos que vai contar um pouco da nossa história, como o Ministério Vendo a Voz de Deus nasceu no nosso coração. Você está aqui hoje comigo, pastora Dayana, pastor Mateus, meu marido, a intérprete de Libras Glauciene e o Anderson, o esposo dela. Nós vamos contar para vocês um pouco do que nós passamos para chegar até aqui. E hoje, em especial, nós vamos estar falando um pouco sobre a história da Glauciene, né, pastor? Isso, é uma história muito interessante. Eu pude conhecer um pouquinho da história dela e eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com uma história que vai edificar a vida de vocês. Amém? Então, Deus possa abençoar a vida de vocês. Estou feliz de estar aqui junto a um ministério que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e que eu creio que vai só crescer de agora para frente no nome de Jesus. Então, Deus abençoe a todos. Amém. Para quem não nos conhece, né? Nós somos pastores auxiliares da Igreja Casa da Bênção em Viçosa, Minas Gerais, e tem como presidente o pastor Vanderlei, meu pai. E nós estamos trabalhando aqui em Viçosa há 22 anos para o reino do Senhor Jesus. E nós conhecendo esse casal que está junto conosco aqui também há muitos anos, trabalhando no reino de Deus, sempre buscando ao Senhor, e agora nos unimos nesse projeto em favor do Ministério com Surdos. Então, hoje a Glauciene vai contar para nós a trajetória dela de vida até chegar onde nós estamos hoje, juntos no Ministério Vendo a Voz de Deus. Uma história muito bacana, que vale a pena você ficar aí para você ouvir e entender como isso tudo surgiu no nosso coração. Né, Glaucia? Amém. Isso. Pode começar? Pode. Boa noite, gente. Prazer. Eles me apresentaram aqui, eu sou a Glauciene. Esse que é meu sinal na comunidade surda. Na comunidade surda, eles sempre batizam a gente com sinal. E esse sinal é só o surdo que pode dar para o ouvinte. Mais pra frente, a gente pode compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E hoje aqui eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui um pouquinho do meu testemunho, né? Que inclusive a comunidade surda desconhece. Eles me conhecem agora mesmo, porque o contato nosso tem pouco tempo, tem 5 anos. Começamos em 2015, através de um acampamento que eu participei na Batista de Getsemane, lá em Belo Horizonte. E a partir de lá que eu comecei com esse envolvimento. Mas antes disso, né, eu gostaria de falar um pouco do meu testemunho, porque o meu testemunho, inclusive da pastora Dayana também, que eu conheço bem, o testemunho dela, do Anderson, traz umas questões, assim, que mexem muito comigo, porque são questões, assim, de barreiras, são questões, assim, que relacionam com os nossos sonhos, com nossos desejos, e como nós vivemos uma vida, assim, com muitas dificuldades, com muitas barreiras, falta de acesso a muita coisa, isso faz, assim, aumentar a nossa empatia, inclusive a minha, né? A empatia com a comunidade surda, porque é uma comunidade, infelizmente, que não tem muita visibilidade ainda, é uma comunidade que não tem muito apoio e sofre, sim, pelas questões de barreira, principalmente barreiras linguísticas, porque a linguística é a principal, porque a barreira linguística é que dá acesso para a gente poder comunicar a questão linguística, né? É para a gente comunicar com o próximo. Através da comunicação, a gente vai desenvolver os nossos relacionamentos, a gente vai desenvolver, como que eu digo, né? O ensino também. Se o surdo não tiver uma língua, ou se não tiver alguém que fala a língua do surdo, não tem como ninguém ensinar para ele. Inclusive a palavra de Deus. Então, como que nós iremos evangelizar o surdo se não tem ninguém que fale a língua dele? Como a gente vai levar o evangelho se não tem quem pregue em língua de sinais? Então, é preciso ter pessoas realmente capacitadas para isso. Mas também vemos o contrário. Muitas vezes, às vezes a gente sabe a língua, mas a gente se depara com surdos que não conhecem a própria língua. Então, são surdos que são analfabetos e, infelizmente, né, não tem nenhuma forma de comunicação. Aliás, através de gestos, através de apontamentos. Então, assim, é a estratégia dele com o meio que ele vive. Então, assim, isso tudo, assim, além das outras experiências, que não tem como falar todas, me fez lembrar do meu passado.
porque eu vim de uma família muito pobre, a gente não tinha muitas condições financeiras, inclusive para alimentar. Quando eu tinha 5 anos, minha irmã mais nova nasceu, eu também tinha um irmão de 3 anos e um outro irmão de 7 anos. Meus pais tinham que sair de casa, não tínhamos creche, não tinha lugar para ficar e não tinha quem cuidasse da gente. Então, assim, foi um esforço muito grande. Eu, com 5 anos, meu irmão mais velho de 7 anos, ter que cuidar de 3 e a da recém-nascida. Hoje é algo assim, que eu nem imagino eu fazer isso com um filho meu. Eu não consigo comparar. Porque hoje eu olho uma criança e não consigo enxergar essa responsabilidade que eu tinha. Eu vejo elas tão assim, inocentes e sem condições de cuidar de um bebê. Então, assim, desde cedo, assim, eu já fui crescendo ali, tendo que cuidar dos meus irmãos mais novos. As dificuldades, até para ser alimentados, a gente não tinha pão. E eu lembrei que agora, da minha mamadeira, não tinha leite, era café. E eu não gostava de café de jeito nenhum. Eu creio que é até por isso, né? Porque em vez de leite, era café, enchia de água, enchia a mamadeira para poder encher a barriga. Então, assim, foi muito triste, foi fácil não. E eu também cresci, assim, meu irmão mais velho, ele sempre ia nas padarias, pedia pão e tal. E depois eu comecei a acompanhar ele nisso. Com 10 anos, eu também fui para a rua com ele para vender picolé. Porque minha mãe não tinha condições de comprar roupas, às vezes eu queria comer alguma coisa, não tinha, então a gente chegou a vender um tempo picolé. Inclusive, aqui na nossa cidade temos uma universidade federal. Quando construiu o PVB, eu ficava ali todos os dias vendendo picolé para os homens que estavam ali trabalhando. Então, assim, é um marco que eu tenho do UFV na minha vida também. E fui crescendo com todas essas dificuldades. E também eu tive amigos que tinham condições financeiras melhores, que não tinham preconceito comigo por eu ser pobre. Mas o que ocorria? Às vezes eu estava junto com aquelas pessoas, então assim, eu comecei a ter sonhos muito grandes. Eu estava sonhando, eu também quero isso, quero aquilo, e sentia condições de viajar, eles viajavam para a praia e eu não tinha condições de ir. E eu ficava sonhando, mas para mim aquilo era algo impossível de alcançar. E eu ficava perguntando também para Deus, assim, Deus, por que acontece isso comigo? Por que eu não consigo? Por que eu não posso? Por que só o outro pode e eu não? Como qualquer criança, eu acho que fica assim, essa questão da dúvida. E também, assim, agora dentro da escola, eu tinha muita dificuldade também com o aprendizado. Eu não conseguia me desenvolver no aprendizado. Eu tinha muito problema com a interpretação de texto. Inclusive, cheguei no terceiro ano sem conseguir interpretar texto. Eu estava já com 16 anos, né? 16 a 17 anos. Então, assim, olha só a minha dificuldade. Aí depois já entrei na adolescência, eu queria mais coisas, não consegui emprego, porque eu era muito pobre, minhas roupas eram muito feias. Eu sofri muito preconceito também por conta disso. Uma vez eu fui numa loja e olharam de cima a baixo, assim, e falou, olha, infelizmente, você não faz parte do perfil, não pegaram nem o meu currículo, eu fui embora com o meu currículo na mão. Então, são muitas situações constrangedoras que eu passei, humilhantes também, e essas questões de acesso. Então, assim, eu cresci sem acesso a nada. Não tinha muita oportunidade de desenvolver e conquistar as coisas que eu queria. E, às vezes, eu comunicava com a boca, né? Eu conseguia falar, o outro me ouvia, mas as minhas solicitações não eram atendidas. E aquilo ali causava muita angústia. Falei assim, poxa, assim, né, eu sou perfeita, não tenho nenhum problema físico, mas eu não consigo sair do lugar que eu estou. E eu parei de sonhar, com o tempo eu parei de sonhar. Quando eu tinha 17 anos, eu cheguei numa situação crítica da minha vida, eu tentei suicídio, mas graças a Deus, Deus me livrou. Deus não permitiu, né, que eu fizesse isso. E Deus me chamou realmente, né? Ele usou uma pessoa para me chamar, me convidou para ir para a igreja, uma pessoa que cuidou de mim, me evangelizou e ajudou a reestruturar a minha vida, né? Graças a Deus. E depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, minha mente começou a abrir. E eu comecei a sonhar de novo. Eu tinha parado de sonhar, porque tanto que eu tentei tirar minha vida, que eu falei assim, para que eu vou viver? Minha vida não tem sentido, eu não consigo nada, minha vida não vai para frente, tudo que eu sonhei eu nunca consegui alcançar e nunca vou alcançar. Então, viver para quê? Sem contar meus problemas particulares que eu tinha, né? Que me oprimia muito. E então, para mim, perdeu o sentido da vida. Mas graças a Deus, através de Deus, através da palavra, Ele me deu sentido novamente, eu tive expectativa de vida novamente e comecei a correr atrás.
Então, assim, eu consegui, graças a Deus, né? Uma bolsa, uma vez um curso técnico, conheci pessoas que me orientaram, me incentivaram a continuar estudando. Então, fui correndo atrás. Mas o que acontece? Mesmo com essas portas abertas, ainda não foi fácil. Por quê? Por conta de todo o meu histórico. O período em que eu estudei, eu tinha que cuidar da minha irmã, tinha que cuidar da casa, tinha que levar ela para estudar, eu tinha que buscar, porque não tinha quem fizesse isso. Eu não tinha quem me ajudasse a estudar. Então, a minha bagagem não era muito boa. Meu nível de conhecimento não era muito bom. Sem contar que eu sempre tive que trabalhar. Mesmo eu conseguindo uma bolsa para estudar, eu consegui através do Enem, mesmo assim não foi fácil. Eu consegui uma bolsa através da política pública, mas eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Então, o que ocorria? Eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer estágio, eu não treinava aquilo que eu aprendi na faculdade. Então, assim, eu me formei, o conhecimento me ajudou muito, mas eu não consegui alcançar a vaga que eu almejei, que eu sonhei o curso inteiro. Por quê? Por causa da carga toda que eu trouxe da minha vida inteira. Meu nível de conhecimento, eu tinha sempre que trabalhar, não podia fazer estágio. Então, assim, é sempre uma barreira, sempre uma coisa me atrapalhando. Por quê? Por conta, novamente, de condições financeiras. Ou eu trabalho, ou eu não tenho como sustentar, não tenho como pagar a minha casa, não tenho como pagar água, luz. Então, assim, é sempre uma coisa ali travando eu alcançar meus sonhos. E, então, assim, são coisas, né? Mais pra frente eu posso compartilhar mais. Mas, assim, eu sempre estou vivendo isso em vários momentos. E quando eu olho para o surdo, eu vejo isso nele, sim, de forma mais grave, porque ele não consegue nem se comunicar com outra pessoa, inclusive dentro da própria casa. E é o que eu tenho compartilhado com os pastores, né, com meu esposo também. Inclusive, ele tem uma prima, né? Ele tem uma prima surda. E só que ela não mora aqui em Viçosa. E a primeira oportunidade que a gente teve foi ano passado. Eu falei assim, poxa, agora eu fiquei fluente em Libras. Eu falei com ele, vamos lá mostrar para sua prima que alguém da família aprendeu Libras. Vamos lá mostrar para ela. Eu nunca tinha viajado, porque eu tinha medo também de ficar viajando. Então, eu fui na praia a primeira vez ano passado com ele. Fomos lá conhecer a prima dele surda. E, graças a Deus, Deus foi tão bom que o primeiro dia, assim que eu cheguei lá no Rio de Janeiro, já tinha um culto já de manhã, fui num culto, e Deus usou uma pastora para poder falar com essa surda através de mim. Então, assim, para mim foi o meu maior presente. Foi algo incrível. E ela não ia nos cultos, que era do lado da casa dela, porque não tinha intérprete. Nunca foi um intérprete lá na igreja. E foi algo assim maravilhoso para mim. O primeiro dia, assim que eu chego lá, coloco o pé, já vou direto para um culto, já vou interpretar, e Deus já usa a pastora para falar com a surda ali. Eu disse, meu Deus, entreguei uma palavra maravilhosa para ela, que me deu paz. Isso foi incrível, né? Se quiser também compartilhar um pouquinho das barreiras, né? Pode falar também. É bom. Eu, olhando para o meu passado, por exemplo, quando a minha sobrinha morava perto de nós, era minha avó na frente, né? Morava na frente, e nós nos fundos. Eu via minha sobrinha, via as dificuldades dela, mas nessa época ainda eu não tinha conhecimento ainda da Libras. Então, a minha prima, ela ouvia aquele sofrimento dela. Ela sofria tanto, a minha família não tinha condições, ficavam gritando direto com ela, chamando ela de surda, ou você não ouve, você não me ouve, mas... Pode falar. Uhum. Desconcentrei. Deixa eu tirar aqui um negócio que está vibrando. Sim. Pode ir. Sua prima, vai lá. Bom, como eu estava falando, aí a minha prima, eu não tinha noção das dificuldades que ela tinha dentro da própria família, porque nenhum de nós tinha conhecimento ainda da língua de sinais. Nenhum de nós tinha conhecimento da língua. E ela vivia num mundo totalmente diferente do nosso, dentro da própria residência, dentro do mesmo ambiente familiar. Ela chorava, às vezes ela queria pedir alguma coisa, ela ficava abrindo a boca assim, mas a gente não entendia absolutamente nada. Mas nessa época ainda ela não sabia, ela não tinha contato ainda com a linguagem de sinais. Ela não tinha contato ainda com a língua de sinais. Mas quando ela foi para o Rio de Janeiro,
a minha tia foi embora daqui de Viçosa. Chegando lá, ela conseguiu uma bolsa, né? Começou a estudar, e logo depois entrou na escola do INES, uma das melhores escolas, né? A primeira escola, né? Bilíngue aqui do Brasil. E o estudo deles é bem profundo na Libras. Eu chegando lá, minha esposa, conversando com ela, nossa, você podia, dava para ver assim, bem claro a felicidade no rosto dela, porque alguém da família, né? Na família chegando ali, conseguindo comunicar com ela, isso foi uma maravilha, né? Isso trouxe uma grande felicidade para o meu coração. Uma marca, né? Foi uma marca do chamado de Deus também. Eu falei assim, poxa, né? Eu quero mais isso, né? Foi muito bom, né? A gente ser um canal de Deus. E, inclusive, assim, tantas barreiras, injustiças que a gente vai vendo no mundo. Aí, eu tenho um versículo, vou até compartilhar com vocês aqui. Está lá em Provérbios, capítulo 38. Vou compartilhar com vocês aqui. Perdão, Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Deus colocou no meu coração e eu guardei isso. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos mais pobres e dos necessitados. Então, assim, eu me coloco muito nisso porque muitas vezes eu desejei alguém que me defendesse nas minhas dificuldades quando eu era criança, nas minhas lutas, e não tive isso. E hoje eu vejo os surdos, não só os surdos, muitas pessoas assim, né? A pastora Daiane, pastor Matheus aí trabalha com pessoas há muitos anos, sabe quantas pessoas estão aí se sentindo desamparadas, angustiadas, se sentindo sozinhas, e como vocês têm sido canais de bênçãos para eles, né? Porque no momento que a gente se coloca à disposição para ajudar o próximo, então, assim, a gente está colocando ali realmente como a voz do outro, porque às vezes o outro, às vezes ele tem boca, ele fala, ele não é surdo, ele é ouvinte, mas não consegue se defender. E às vezes a gente aparece ali como um defensor, alguém para representar. Mas o surdo, além de todas as necessidades dele e dificuldades, muitas vezes realmente não consegue nem falar literalmente com a boca, né? E alguns, infelizmente, nem com a mão, porque eles utilizam a Libras, que a linguagem, ela é gestual visual. E muitos desconhecem a própria língua. E eu creio que Deus me chamou realmente para isso, para defender os fracos, os desamparados, os pobres, porque eu vivi tudo aquilo, eu sei o que eles sentem. E vocês também, né? A pastora Daiane, né? No caso, também, ela viu as barreiras que ela teve na vida, e muitas vezes as condições financeiras foram influenciadoras, né? Para não conquistar. E a questão do surdo. Muitas vezes é não ter a voz. E nós estamos aqui, né? Infelizmente, hoje na live não tenho surdo para poder falar, mas estamos planejando em outras lives trazer surdo para poder falar. E a casa pastora aí pode dar sequência, depois eu compartilho o contato, né? Como começou meu contato com os surdos, né? Em 2015, depois eu compartilho um pouquinho. Então, você falou bem sobre a sua trajetória e toda a sua vivência familiar e as dificuldades que você teve. Você lembra mais ou menos a idade que você estava quando você conseguiu a sua primeira formação, para eles terem noção assim, da diferença de tempo, se puder falar a idade aí? Normalmente, eu digo isso porque normalmente com 17 anos, ali você termina o terceiro ano, você já faz ali um Enem, hoje, né? Você já vai teve uma nota boa, você já vai para o superior, e às vezes as pessoas não entendem isso, que quando a gente fala das nossas barreiras, inclui também essa questão do tempo. Muita coisa que poderia ter acontecido antes, não aconteceu no tempo certo por causa das nossas dificuldades e todas as barreiras que nós enfrentamos, né, para chegar nesse ponto. Aí tem a sua primeira formação, inclusive já vai falando todas as suas formações aí para a gente, para todo mundo já te conhecer e saber como é que está esse negócio. Então, com 19 anos eu consegui a bolsa foi o primeiro PEP do governo, que teve aqui em Viçosa, o primeiro programa. Eu estava casada, né? Oi? Isso, eu já estava casada, gente. Então, até os 19 anos eu não tinha
Eu não tinha nenhum curso, né? Não estava conseguindo trabalho, até os 19 anos não tinha conseguido trabalho ainda, a dificuldade, né? E ainda não tinha ingressado também na faculdade. Então, eu consegui essa bolsa, terminei com 20 anos o curso. Aí, com 21 anos que eu tive a primeira oportunidade, mas foi financiamento. Eu cheguei a ficar na FDV 1 ano e meio, financiado, né? Fiquei pagando durante, aliás, né? Eu paguei uns meses, depois consegui o financiamento pelo FIES. E depois de 1 ano e meio, então, 22 anos, 23 anos, né? Então, com 23 anos que eu consegui uma bolsa do Enem, só que eu consegui na Univiçosa. Então, eu terminei o curso técnico com 20 anos, né? Curso técnico de informática. Fiquei 1 ano e meio fazendo sistema de informação na FDV. Aí, depois de 1 ano e meio, 21, né? 22, 23 anos. Com 23 anos, fui para a Univiçosa. Aí, eu fiz o curso superior lá em tecnologia, em sistemas para a internet. Aí, fiquei lá mais ou menos mais uns 2 anos. Aí, eu terminei com 25 anos. Terminei com 25 anos. Mas, como eu disse, né? Eu tive muitas barreiras, porque eu sou casada. E, assim, eu não pude ficar sem trabalhar. Então, isso atrapalhou muito a minha formação. Muito mesmo. Inclusive, eu só tinha 5 horas para dormir à noite, por causa do meu trabalho, por causa do curso noturno, porque eu tinha que fazer minhas atividades. Então, eu só tinha 5 horas. Inclusive, nesse período, infelizmente, né? Eu cheguei até a perder a saúde mesmo, né? Eu tive gastrite, vários problemas. E fiquei um tempo, né, sem estudar. E isso foi em 2014, 2015? 2015 que eu formei. E aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei o contato com a comunidade surda, eu já estava com 26 anos. Com 26 anos que eu participei de um acampamento com surdos na Igreja Batista de Getsemane. Uma amiga minha, a Marcinha, né? Esqueci o nome dela, Marcinha, uma pessoa muito especial. Ela me apoiou muito no desenvolvimento da Libras. Ela me convidou para ir para esse acampamento. Chegando lá, eu fiquei maravilhada. Quase 200 surdos e todo mundo comunicando em língua de sinais. E assim, eu fiquei maravilhada. Eu nunca tinha visto aquilo, primeira vez. E ficamos lá 3 dias com aquela equipe. E eu vi assim um trabalho maravilhoso, todo em língua de sinais. Tinha tradução o tempo todo. Em língua de sinais é a língua oralizada, o português, né? Então, assim, eu fiquei impactada com tudo aquilo. Eu, poxa, Deus falando com o surdo na língua dele, eu nunca vi isso, nunca imaginei ver isso. E eu sonhei, eu desejei profundamente trazer aquilo para Viçosa. Eu, meu Deus, a minha cidade não tem noção do que é isso. Assim, minha cidade precisa conhecer essa outra realidade do surdo. Nossa, que incrível. Eu nem ficava pensando em colocar a mão na cabeça do surdo para curar, não, porque meu sonho era ver cura, poder, milagre. Mas depois de tudo que eu vi, eu, meu Deus, né, a barreira está na gente. Não é no surdo, não. Deus ele é incrível. Assim, Deus, ele fala a língua de sinais. Ele fala através da língua de sinais. Então, Deus, ele usa as pessoas da forma que ele quiser. Inclusive o surdo. Eu conheci surdos pastores que eu fiquei apaixonada. Surdos que são missionários. E, assim, como que Deus usou eles? Eu fiquei, assim, impactada, né, com aquilo. E desejei trazer para Viçosa. E o sonho, é um sonho, né? Que ainda queima dentro de mim, porque ainda não aconteceu. Mas eu creio que vai acontecer um dia. Em nome de Jesus. E eu vim conhecendo os surdos, né? Isso foi aumentando a minha rede de contatos. Naquela época eu não sabia nada de Libras. Eu estava congregando em uma outra igreja. Aí, de repente, eu fazendo o básico 1 de Libras, só oi, tchau. Eu bem ali, chega o surdo da igreja, eu entro em choque, em desespero. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer com esse surdo? Aí chega, nos viramos lá, né? Se viramos com ele. E Deus tem me dado um outro direcionamento. Eu tenho uns projetos que hoje batem com a visão da pastora Dayana, pastor Mateus. E agradeço a Deus, né? Porque eles são bem receptivos com surdos, os surdos já estão procurando eles. O pastor Mateus aí tá passando aperto, e eu tô ficando feliz. Os surdos estão aí chamando ele já no bate-papo, e ele tá se virando, né? Então, assim, os surdos estão se aproximando. Isso é um sinal de Deus também, né? Eles estão percebendo o amor, o carinho de vocês, porque vocês estão dando essa abertura para eles, né? Pode continuar aí. Então, nisso tudo que a Glauziane colocou para nós aqui hoje,
É, a nossa amizade, como eu disse, já é de longa data, tem muitos anos, muito menos só de casamento. A gente tem 10 anos e eles foram no nosso casamento, então acho que eu já até perdi as contas aí de quanto tempo nós Antes do nos casamento, conhecemos. antes do Bastante casamento, tempo. mas já se conhece. Vamos esquecer um pouquinho o tempo. Mas nós sempre conversamos muito sobre o apoio da igreja no trabalho social. Nós sempre falamos muito sobre isso, né? Em ajudar o próximo e como que a igreja tem que desenvolver trabalhos. Vamos sim. Então, como a gente disse no início, já tem muitos anos que a gente conhece esse casal de amizade, eles são longos anos, né? Só de casamento, nós temos 10 anos e eles foram no nosso casamento, então, amizade antiga, faz bastante tempo. Sempre conversamos muito sobre essa questão de trabalhar para ajudar o próximo, e agora no Ministério Vendo a Voz de Deus a gente viu essa possibilidade de unir as nossas ideias, as nossas forças, a nossa visão em favor do reino de Deus. A minha história, muita gente já conhece, mas para a comunidade surda eu quero deixar um pouquinho também do que eu já passei. Eu nasci numa cidade chamada Baldim, Minas Gerais, que tem interior do interior de Minas, não ri de Baldim. Todo mundo ri quando eu falo isso, o nome da cidade, mas é cerca de 8.000 habitantes que tem na cidade. Então, é muito pequeno e é muito pequeno mesmo, não tem praticamente nada assim desenvolvido, escolas grandes, só na região mesmo. Então, a gente veio de uma família bem humilde, a família dos meus pais ainda moram lá, bastante gente ainda mora lá em Baldim. A gente passou muita dificuldade na vida, assim, de uma maneira geral, mas meus pais se tornaram cristãos, minha mãe estava grávida da minha pessoa, quando eles decidiram aceitar Jesus e entrar para o mundo do evangelho. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai se tornou pastor, minha mãe se tornou pastora da primeira igreja. Nós fomos com toda a família, né, para a cidade de Campo Belo, Minas Gerais também, e ali começou a nossa luta, dos meus pais pregando o evangelho, e nós passando por muitas dificuldades, porque não tinha muito apoio, e meu pai iniciou a primeira igreja dele do nada mesmo, e só com a graça de Deus, que já é o suficiente, mas nós conhecemos a palavra, sabemos que Deus, ele nos prova em tudo, né? E eu tenho certeza disso, que meus pais foram provados e aprovados por Deus. E eu estava ali, né? Peguei carona na história. Nós somos 5 filhos hoje, minha mãe teve 7, casal, gêmeos faleceram, mas nós somos 5 filhos vivos hoje. E, assim como a Glauziane disse, eu também cuidava dos meus irmãos. Eu tenho um irmão que é mais velho que eu, e a nossa diferença dos 3 primeiros filhos é de exatamente 3 anos. E eu tive que cuidar dos irmãos mais novos e também do mais velho, porque eu sempre fui, além de ser a primeira mulher, né, da casa, eu sempre fui a mais responsável. Que vai ouvir isso, ele vai, não sei se vai gostar, não. Mas nessa história toda, eu cuidei dos meus irmãos, enquanto minha mãe trabalhava, corria atrás. Nós passamos muita necessidade financeira, nós passamos por muitos apertos. Já vi minha mãe ficar várias vezes sem comer para a gente poder comer alguma coisa. Quando eu falo comer alguma coisa, eu estou falando de arroz puro, que vocês chamam de cuscuz, né? Lá na minha terra chama de fubá suado, que é só o fubá mesmo, ali na panela, e às vezes para ter um pão era uma luta, para ter um calçado era uma luta, para ter uma roupa nova era uma luta. E você imagina 5 filhos dentro de uma casa, e nós tivemos que enfrentar muitas barreiras.
mas os meus pais sempre foram um exemplo nisso, que é de nos ensinar a palavra com uma certeza muito grande, com uma fé muito grande, e sempre falando que eles jamais abandonariam o caminho de Deus, jamais. Sempre mostrando para nós ali que viesse o que viesse, a gente ia ficar firme nos caminhos do Senhor Jesus. E uma coisa que eu herdei dos meus pais, eu tenho certeza disso, é esse amor por pessoas, que é de desejar estender as mãos, de sempre estar ajudando. Eu sei, com a história dos meus pais mesmo, que nem sempre a gente tem um retorno que a gente gostaria, mas o importante é saber ajudar, estender as mãos e fazer exatamente como a palavra nos ensina. Na minha adolescência, eu sofri bastante, porque eu meio que não me encaixava em nenhum grupo, por ser mulher, por ser crente, e eu sempre tive vários problemas emocionais por causa disso. Eu sempre desenvolvi ansiedade na minha adolescência, eu tive início de depressão, eu sofri muito dentro das minhas emoções, justamente por ver tudo assim com muita dificuldade. Então, para você conseguir uma refeição completa, era uma batalha. Para você conseguir uma roupa nova, era uma outra batalha. Para você conseguir o básico da vida, sempre tinha uma batalha. E como a Glauziane bem colocou, a gente sempre tem aquelas pessoas que a vida dela vai fluindo. E não é questão de olhar a vida do outro, mas a gente sempre viu essa diferença. É impossível não perceber que existe sim uma desigualdade social muito grande no nosso país, e naquela época, então, da minha infância, era ainda maior, porque não tinha esses meios de comunicação, não tinha defesa, não tinha trabalhos sociais como tem hoje, e vindo de onde eu vim principalmente, e então sempre teve muitas barreiras. Uma barreira também que me marcou muito foi a questão de ser cristã, evangélica, filha de pastores. Só das pessoas saberem disso, eu e meus irmãos já éramos tratados de maneira diferente. É como se a pessoa fechasse uma porta para nós ali, por a gente ser crente. Então, sempre foi muito difícil para nós, eu falo para todos os meus irmãos, mas hoje, falando da minha pessoa, eu entendo que muitos bloqueios emocionais, principalmente, eu criei dentro de mim por causa das dificuldades da vida, por causa dessas dificuldades. Na minha vida escolar, eu nunca, graças a Deus, nunca fui uma aluna ruim. Sempre busquei me dedicar, estudar bastante, me destacar. Mas chegou um período que eu percebi que não adiantava. Por mais que eu fosse inteligente, precisava de mais algumas coisas, que eram as portas, as oportunidades, e que elas não vinham, não chegavam até onde eu estava. Então, isso, um período, me desanimou muito, principalmente no segundo grau. Eu desanimei muito e comecei a ver, a pensar, né, que não valia a pena. A gente estudava, a gente corria atrás, a gente mostrava esforço, mas, no fim das contas, quem ia conseguir se destacar eram pessoas que tinham condições de vida melhor, porque ali eles iam com dinheiro, por exemplo, eles iam conseguir abrir uma porta que eu não iria conseguir. Então, isso entrou na minha cabeça. A gente está aqui contando um pouco, né, da nossa vida. Hoje é diferente dos nossos pensamentos, né, Glauziane? Mas isso, na nossa idade, adolescência e infância, foram coisas que deixaram marcas mesmo, profundas, e que eu também, como a Glauziane, mesmo tendo nascido num berço evangélico, o meu contato direto com Deus, não pelos meus pais, mas a minha experiência com Deus, eu e Deus, foi o que transformou muitas coisas dentro da minha cabeça, das minhas emoções. E devido a tudo isso, é que eu tenho prazer em trabalhar com pessoas hoje, por saber que Deus mudou muito a minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, de falar, mesmo diante de todas as feridas que foram construídas no meio da minha história. E eu venci essas feridas. Hoje são cicatrizes que estão aqui para me lembrar das minhas lutas, mas que foram muito bem vencidas. Quando eu me casei, ele passou bastante aperto também, porque no início da minha depressão, né,
Eu sacrifiquei ele bastante. Ele precisou ter bastante paciência comigo, porque eu tinha muitos problemas. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é isso, que quando a gente recebe Deus na nossa vida, é para que o trabalho seja feito por completo. Mas existem coisas que Deus permite acontecer conosco para que a gente tenha a empatia, para que a gente desenvolva esse olhar para o próximo, que do mesmo jeito que eu enfrentei o que eu enfrentei, que a Clauziane enfrentou o que ela enfrentou, que os nossos maridos aqui passaram por várias coisas na vida. É isso que nos coloca onde nós estamos hoje, nos oferecendo como apoio dentro da comunidade surda, nos nossos trabalhos sociais, que vem de longa data, graças a Deus. O nosso ministério sempre ajudou muito pessoas em necessidade. Eu lembro até quando a gente não tinha nada, os meus pais sempre fizeram questão de estender as mãos, sempre fizeram questão de ajudar com o que tinham. E isso foi uma referência para mim e faz eu trabalhar com mais alegria. Por quê? Porque eu vejo que teve resultado, exatamente como está na palavra. A gente precisa ter mais prazer em dar do que em receber, porque quando a gente oferece o que a gente tem, mesmo que seja pouco, a Bíblia garante que Deus é que nos abençoa, o nosso retorno vem das mãos de Deus, né? E nós podemos ver isso na nossa vida, né, Matheus? Que a gente tem tido um retorno muito grande da parte de Deus durante esses anos que nós temos nos doado para a obra, para o reino, para ajudar pessoas, né? E eu fiz um resumo aqui, porque se eu for contar tudo, nós vamos chorar muito e vamos ficar aqui a noite inteira. E nessa caminhada toda na presença de Deus, nós nos conhecemos, eu, Matheus, Anderson, Clauziene, e esse ano Deus fez algo muito especial na nossa vida, que é nos unir nesse propósito do Ministério Vendo a Voz de Deus. Que a gente deseja mesmo dar apoio aos surdos, à comunidade surda, a evangelizar, a trazer a palavra de Deus e todo o apoio que nós pudermos, né, Glauziene? A gente está aqui desde o início, assim, quando nós conversamos sobre o ministério, que não foi uma coisa assim, nós planejamos. Não, a gente entende que foi algo que veio do coração de Deus mesmo. Porque nas nossas conversas, e graças a Deus, muita coisa entre nós sempre bateu muito. A gente fala bastante, então a gente discute muito também. Nem sempre as ideias são iguais. Mas nesse caso foi perfeito, porque a gente sentiu que foi algo de Deus. Porque o nosso trabalho é esse, é poder ver Deus nos usar. E quando a Glauziene me trouxe o Ministério Consulto, se contou tudo que ela passou e as experiências que ela teve, e esse desejo de trabalhar para Deus em favor da comunidade surda, isso mexeu muito com a gente, porque a gente pensa do mesmo jeito. Para Deus não tem barreiras. E se tem uma alma aí, a gente vai lutar para salvar ela em nome de Jesus. Aí nisso, está aprendendo Libras, pastor Matheus, pastora Diana está aprendendo Libras, Nicolas está aprendendo Libras. Nós estamos nos unindo para poder abraçar essa causa, juntos em nome de Jesus. E tem mais gente com a gente do Ministério Casa da Bênção, né, Lauziane, que daqui a pouco vai aparecer aqui também, para falar um pouco. Vamos dar um pouquinho de tempo para os homens, nós vamos falar que as mulheres falam muito e não deixa eles falar. Fala um pouco aí da sua experiência. Bom, eu não tenho muito o que falar, porque além de eu falar pouco, eu acho extremamente sincero e verdadeiro deixar as mulheres falar até a voz, porque a iniciativa do Ministério foram delas. Então, o que eu tenho para falar é mais agradecimento. Não quero falar muito sobre mim, porque minha vida é você. Então, eu tenho mais a agradecer, porque através de Glauziene e do Anderson, eu pude conhecer mais os surdos, na verdade, né? Conhecer a história da vida deles, e eu não sabia que tinha tanto problema, essas coisas, eu não sabia. Então, eu me senti assim, bastante triste em saber que
que eu excluía eles sem saber que eu estava excluindo, né? Que eu achava que eu estava tentando fazer alguma coisa, na verdade eu estava abatendo mais isso. Então, esse ministério trouxe para mim, no meu coração, para mim conhecer mais eles, saber quem eles são e dar mais valor, né, entender que eles têm uma necessidade que nós somos responsáveis também por ajudar eles a entender muitas coisas da vida, né, que passa batido, porque nós, como liderança, como pastores, deixamos a desejar nessa área, né, e hoje eu compreendo que é totalmente necessário eu saber, pelo menos o básico da Libras, para me apresentar a eles esse Jesus, esse Deus que transformou minha vida, que está na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de vocês, né? E que eles também tenham a condição, que do mesmo jeito que vocês passaram problemas e chegaram até aqui, né? Mesmo ainda nós estamos passando problemas, mas que a gente tem uma linha, né? A gente consegue ir para frente, e guerrear e vencer. Eles também, com todas as dificuldades, eles podem e vão conseguir vencer no nome de Jesus. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Quero agradecer vocês no nome de Jesus. Bom, eu olhando assim para esse ministério, né? Ministério vendo a voz de Deus, esse projeto, porque eu creio que esse projeto ele não saiu do nada, né? Esse projeto ele não veio do nada. Esse projeto eu creio que cresceu dentro do coração de Deus, e Deus olhando para a terra, ele conseguiu, né, encontrar pessoas, né, que desejavam, né, e que desejam fazer a obra dele, e com isso ele encontrou o quê? Ele encontrou uma fonte para abençoar os surdos. Quando eu fiz o curso de Libras, básico 1, no CELIB, contando, a professora, né, falando sobre a história do surdo, e eu comecei a ficar mais curioso, correndo atrás também da história do surdo. Olhando a história deles, é muito triste, porque por várias décadas, o surdo ele foi considerado uma pessoa amaldiçoada, né, pela própria igreja. Amaldiçoada pela própria igreja. Então, eles tinham a crença, né, a igreja tinha a crença de que o surdo era amaldiçoado por Deus, porque a salvação só havia uma forma de alcançar a salvação, através do ouvir a palavra de Deus. Então, pelo fato do surdo ser surdo, eles acreditavam que o surdo era amaldiçoado. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo nisso o seguinte: eu vejo um agir de Deus dentro da igreja, levantando pessoas assim como vocês, né? Escolhidos por Ele para ser pastores. Então, eu creio que Deus está levantando pessoas, está levantando líderes dentro da igreja para alcançar esse povo. Porque o que eu vejo também é que Deus está olhando para eles, para os surdos, e está procurando pessoas que estão com o coração aberto, pessoas que estão querendo realmente fazer a obra. E através disso, ele olhando para a casa da bênção, né? Para a igreja Casa da Bênção, visualizou vocês dois, e eu tenho certeza que no nome de Jesus, esse projeto ele vai expandir por todo o Brasil e por toda Viçosa, e sempre quando algum surdo, só de saber que se chegasse um surdo aqui dentro de Viçosa, Deus vai ter ferramentas poderosas para abençoar esse surdo, que é um projeto Vendo a Voz de Deus. Isso é maravilhoso. Só complementando aqui a informação, não tem como a gente falar sobre o processo histórico do surdo, mas tem o registro, né, no caso, a Igreja Católica que tratava os surdos como amaldiçoados, seres que não tinham almas. Mas algumas coisas que a gente consegue observar que é uma falha na interpretação do próprio texto bíblico, porque não é o ouvir com o ouvido físico, é o conhecer a Deus. Então, assim, por uma falha de interpretação, né? Porque o surdo ele tem condições de conhecer a Deus. E um dos registros também que temos históricos, infelizmente não tem como citar nada agora, né? O Anderson pegou de surpresa, porque é bom a gente fazer citações de onde a gente está tirando essa informação. Um dos ambientes que começaram a fazer o evangelismo com surdos foram as igrejas evangélicas.
foram através dos espaços cristãos é que os surdos começaram a ser evangelizados e a receber a palavra de Deus. Aí, com o tempo, isso está sendo, na realidade, né, mudado na realidade da Igreja Católica também. Hoje em dia, a Igreja Católica já vê o surdo também diferente. Hoje em dia, a Igreja Católica também já tem colocado intérpretes de Libras. Inclusive, aqui em Viçosa, tem amigos nossos, né, que interpretam lá na Igreja Católica. São pessoas muito bacanas, como a Luana, por exemplo. Graças a Deus, com o tempo, essa realidade, né, está sendo mudada. É por conta do conhecimento mesmo. A gente precisa buscar o conhecimento. Então, dentro de tudo isso que nós falamos aqui, o que a gente entende é que esse trabalho com surdos tem crescido, graças a Deus, tem crescido muito em todos os lugares no mundo, em todas as igrejas, em todos os espaços sociais, mas ainda precisa de muita coisa, porque, como o Matheus disse, nem nós tínhamos muita noção de quanto aperto eles passam, até mesmo dentro da própria casa, como você disse, no meio da própria família, por não conseguir se comunicar, por não ter escola para eles se desenvolverem desde criança. Hoje tem muito, mas nós aqui conhecemos muitos surdos que já são adultos e que não tiveram isso no tempo deles, né? Então, não conseguem ser alfabetizados, não conseguem ler e escrever, não conseguem se comunicar em Libras. Então, todo esse nosso trabalho do Ministério Vendo a Voz de Deus, nós estamos colocando isso, que nós temos no nosso coração esse desejo de dar o apoio espiritual, que é a obrigação do pastor e a obrigação da igreja, mas também fazer com que todas as pessoas entendam que nós precisamos lutar pela causa deles, para que todos tenham o mesmo direito, que a igualdade social que nós buscamos e sempre ouvimos falar, ela precisa realmente acontecer para todas as pessoas. Nós temos a certeza de que Deus está conosco nessa obra, né? Deus está conosco nessa obra. E Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas, porque nós cremos nisso, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E daqui para frente, em nome de Jesus, nós vamos falar muito de Deus aqui nessa página, mas nós também vamos ter muito resultado, nós vamos ter muito testemunho de muitos surdos que estão sendo alcançados por esse projeto, em nome de Jesus. Já temos, e em breve vai estar disponível aqui, em nome de Jesus, para que todos vocês conheçam que o trabalho está crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. O pastor Matheus fez oração para nós hoje, né, pastor? Oração. E está combinando depois de fazer outras lives, complementando algumas informações sobre o ministério. E depois também, para poder apresentar para a igreja, a gente pode estar compartilhando outras informações da importância também da igreja se envolver nisso, como que a igreja precisa se adaptar com o surdo, quando o surdo está presente, para a gente poder levar o conhecimento, porque o que falta, como a gente disse, repetir, né? Ser repetitivo, é o conhecimento. É o conhecimento. Isso. E depois a gente vai mostrar para os surdos também as propostas que eu tenho apresentado à pastora Dayana, mas vai ficar para uma outra live. Temos uma proposta maravilhosa aqui para Viçosa, projetos bacanas, e estamos tendo apoio também de alguns surdos. Então, vai ficar para uma próxima live. Isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos agradecer ao Senhor nesta noite, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, neste momento, cada pessoa, ó Deus, que está nos acompanhando neste momento, através dessa live, ó Deus. Meu Pai, que esse ministério, ó Deus, que eu creio que saiu do coração do Senhor, meu Deus, que ele venha crescer mais e mais. Meu Deus, que mais surdos venham ser alcançados e que eles venham ter as vidas transformadas, ó Deus. Porque essa é a intenção desse ministério, transformar vidas através do Evangelho, meu Deus.
Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da Glauziene, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida do Anderson, meu Pai, em nome de Jesus, pessoas que saíram do coração do Senhor, meu Pai, para transformar vidas e que entraram, ó Deus, com tudo nas nossas vidas também, meu Pai. Entraram para somar, e que a bênção do Senhor, meu Deus, seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.